Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta, e sempre venho aqui falar de coisas que realmente deram certo para mim e sei que vai, de alguma maneira, alcançar alguma pessoa. E hoje eu venho falar de algo muito importante e muitas vezes as pessoas não dão muito valor por ser algo simples. A questão de o que a gente pensa sobre algo. As pessoas muitas vezes se inclinam para o lado de ver mais coisas negativas do que se pender, né, para o lado de enxergar as coisas positivas. Essa tendência a olhar isso não é só de forma, digamos assim, já aprendida, né, que vem da questão do cérebro, quando as nossas experiências, muitas vezes, de tanta negatividade, a gente começa a ter um hiperfoco sobre isso, e isso é até do cérebro mesmo, ele é como se ele tivesse uma forma de sempre buscar aquilo que você mais foca. É muito normal isso, porque quando você dá um pensamento e você alimenta isso, o cérebro ele precisa de alguma maneira buscar essa informação no meio que você vive. Isso com qualquer coisa, tá, gente? Então, se você passa muitas vezes o dia praticamente remoendo os problemas, pensando nas situações que você acha ser negativo. Por exemplo, uma pessoa que quer muito vencer na vida, na questão financeira, se ela olha para o que ela faz tão pouco, tipo pagar uma conta, e ela reclama sobre isso, que tá muito caro, a conta de energia tá caro demais, a conta da água tá muito cara. Só que se você for olhar sempre para uma questão de buscar algo positivo de algo, você vai incentivar seu cérebro a buscar um viés de positividade, em vez de ser o viés negativo. E muitas pessoas não entendem a questão de que é porque é a realidade e a realidade traz isso, então eu não tenho como brigar com a realidade. Só que você é o caminho. Tem um homem que Henry Ford, ele fez o Ford Motor Company, foi ele que criou a primeira, ele foi o pioneiro da produção em massa de carros e motores. E ele nem tinha tipo muitos estudos e mesmo assim ele conseguiu criar algo tão grandioso na época. E ele sempre teve uma questão de observação do mundo, na questão de buscar as coisas, e mesmo sendo questionado naquela época por ele não ter tanto estudos, ele disse que ele sabe, querendo fazer algo, ele tinha essa questão de escolher e criar aquilo, mas ele buscava pessoas para trabalhar várias tarefas que eram necessárias para poder ele ter e crescer no que ele desejava. E ele dizia uma frase dele, ele diz assim: se você pensa que pode ou se pensa que não pode, você está certo. Ele quis dizer com isso é que dependendo da sua crença, que você, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não tenho muito dinheiro, ou eu não vou ter um relacionamento bom, ou eu não posso isso, eu não posso aquilo. Você acreditando nisso, você está certo, porque você
está, de alguma maneira, crendo sobre isso. Você está tendo fé diante disso aí. E se você acha que é capaz, que é possível, também está certo. E então, significa o quê? Como assim? Se uma pessoa acha que pode e a outra não, aí você diz, ah, mas é porque uma pessoa tem mais condições ou uma pessoa nasceu numa família mais organizada. Não, não tem nada a ver com isso. Se for assim, se fosse assim, pessoas que de alguma maneira fizeram sucesso na vida e não tinha condições de chegar muitas vezes num patamar grandioso, né? Um artista ou um cientista, várias pessoas que se você olhar o contexto da vida dela, ela não teria de forma alguma por olhar isso, tá, gente? Não pela capacidade da pessoa, mas o que eu quero dizer pelas condições. Se a gente for olhar pelas condições, a gente vai analisar de forma vazia, porque a gente vai olhar apenas algo superficial. E o que importa é o que você acredita dentro de você. Quando você tem essa questão de crença positiva, você manda para você informações que é possível. E o seu inconsciente, a sua consciência, vai de alguma maneira buscar essas informações e isso vai se alinhar. Gente, como eu estudo essa questão da radiestesia, a questão da energia, eu trabalho muito a questão de chakras, pensamentos, tudo que você pensa, de alguma forma você já criou. É como se o que eu penso aqui já existe em alguma dimensão e você, de alguma maneira, vai se conectar com isso, porque você só criou o pensamento. É como o livro do Caibalion, o Caibalion. Ele diz que a primeira lei hermética é tudo é mental, é o princípio do mentalismo. Então, tudo vem a partir do que você pensa. Então, aquilo que você acredita se torna verdade. Então, para que, se eu tenho o poder de criar através da minha mente, e eu posso mudar a minha vida, a minha capacidade, o que eu quero fazer, eu posso fazer isso através do pensamento, da mente, como eu vou só olhar para o lado negativo? Às vezes a pessoa, não, eu não sou negativa não. Só que tudo, gente, é 24 horas. É como diz a Bíblia que orai sem cessar, né? E vigiai para que não caias em tentação. Isso da questão da cair em tentação é justamente cair no inconsciente, na falta de que você não está no caminho certo, de você realmente ser verdadeiramente você e você se distanciar do ser divino que você é. E aí você se coloca na matriz, porque você está se permitindo isso, tá, gente? Tudo é permissão nossa. E aí a gente se distancia muitas vezes por conta de coisas pequenas. Até, por exemplo, a questão de relações, quando a gente fica muito próximo às pessoas que são tóxicas, falam coisas muito negativas, e aí você fica trazendo isso para o seu campo energético, essa questão de absorver essas informações, e como eu falei, o pensamento se torna verdade e ele é criado nesse momento. Então você alimenta esses pensamentos e se une, se conecta com pensamentos de fora que também são negativos. Quando você pensa algo positivo, o seu pensamento, ele cria forma e ele vai buscar se conectar com pensamentos da mesma linha, que é positivo. Se você entende isso, você precisa não só parar de olhar algo negativo,
como parar de ouvir coisas negativas. E quanto mais você se afastar disso, né, questão de notícias, pessoas que falam muita coisa negativa ou falam da vida dos outros, porque a vida de cada ser humano é unicamente dela. E nós não podemos decidir nem discernir, tipo, ele está certo ou errado. Cada um decide fazer o que acha que é certo e tá tudo certo, gente. Se a gente for olhar, por mais que a gente queira ajudar um ser humano, a gente pode até, muitas vezes, aquela pessoa passou por você e você dá uma informação. Mas você vê que aquela pessoa ela está tão presa na crença que ela acredita que você não tem como brigar com isso. E como na radiestesia, quem não conhece a radiestesia tem a ver com pêndulo, com gráficos e com a energia que a gente trabalha. Na radiestesia, eu sempre pergunto se aquela pessoa ela está pronta para ela receber de alguma maneira um tratamento ou uma energia boa. É claro que quando a pessoa busca você, muitas vezes a pessoa realmente ela quer sair daquele caminho, mas ela continua ainda sendo a versão que ela se tornou e ela fica brigando com a mudança que ela está fazendo. E aí vem situações na vida que começa a meio que impedir que ela cresça. Eu até fiz aqui no canal falando sobre a versão que você pensa que você se tornou, mas quem domina você é a versão da criança, que aquela criança que ela não tinha consciência e ela cresceu aprendendo coisas de forma diferente, sem perceber, de compreensão, mas ela ainda age dentro de nós e nós agimos só por conta dessa reação inconsciente. A gente sempre está trazendo essas memórias e sempre brigando com o mundo que a gente está vivendo. E aí você se torna uma pessoa, mas você ainda briga com a mesma versão que você foi quando criança. Então, hoje eu trazendo essa questão de o que você pensa é muito importante, gente. Trazer essa questão de o que eu quero para mim, o que eu quero ser aqui na Terra e o que eu quero dar de alguma maneira para as pessoas que passam por mim. E eu não estou falando nem a questão de, mas eu não tenho dinheiro. Não é questão de você doar alguma coisa, mas tudo que a gente pode, de alguma maneira, doar. Por exemplo, até um abraço, gente. Muitas vezes, um abraço, uma palavra muda completamente a vida de um ser humano. Eu vi uma vez um testemunho sobre uma senhora que ela há muito tempo vivia só. Então ela vivia só num apartamento e a vizinha ao lado, uma jovem, ela também muito vivia no trabalho, então as pessoas se ocupam tanto no mundo, no contexto, esquecem o que está acontecendo realmente e que é mais importante. Aí essa jovem, ela viu uma mensagem sobre de poder falar com alguém, poder ser boa na questão de doar um gesto, ser gentil de alguma maneira. E aí ela pensou na senhora que vivia só. E aí ela pensou, puxa, eu vou lá perguntar se ela precisa de mim para alguma coisa, já que ela é uma senhora idosa e vive sozinha, quem sabe ela precisa. Então veja, para essa jovem agir dessa maneira, ela ouviu uma informação para que ela fosse doar de alguma maneira, ser gentil, né, uma gentileza. E aí ela pegou, bateu na porta dessa senhora. E quando ela bateu, essa senhora, ela estava, gente, preparando a se suicidar. Olha só.
Ela estava tão triste na vida que ela disse: para que eu viver? E aí ela não tinha prazer na vida. Aí quando ela viu aquela batida na porta, ela falou: quem está batendo na minha porta? Quem pode chegar na minha porta? E não estou esperando ninguém. Aí ela pegou, foi lá. Quando ela viu, era jovem, sorridente, sorrindo, e ela estava trazendo um pedacinho de bolo, alguma coisa assim. Aí ela perguntou: eu posso entrar para falar com a senhora? Aí ela olhou aquilo tão estranho que ninguém ligava para ela, ninguém falava com ela. Aí ela sentiu uma alegria, gente. E aí ela pegou, mandou ele entrar, comeu o bolo, conversaram. E essa jovem, a partir dessa situação, ela começou a ir todos os dias perguntar por ela. E as duas ficavam conversando horas, algumas horas assim, para poder passar o tempo. E essa senhora nunca mais teve vontade, e ela associou que essa jovem, de alguma maneira, bateu na porta dela para ser gentil com ela, porque algum anjo, Deus, mandou ela fazer isso para ela não ter que fazer isso com a vida dela. Então, o que eu quero dizer aqui é que você, de alguma maneira, tem algo para dar, para doar a alguém. Uma gentileza, um sorriso. Se você tem um trabalho que você faz, tipo cantar, como eu canto, ou algo que você faz, por exemplo, até ajudar uma instituição, você ser voluntário por algum momento, isso, gente, vai te trazer tantos benefícios que você não tem ideia e vai mudar a vida de pessoas, mesmo que seja alguns minutos, mas vai trazer muita coisa boa. Então, assim, se você pensa que o mundo pode ser melhor, você pode fazer parte desse mundo, porque o mundo já é bom, gente. Nós que olhamos para o lado e só enxergamos algo ruim, mas tem tanta coisa linda e maravilhosa acontecendo o tempo inteiro. E nós sempre focamos para o lado ruim. Então hoje eu digo para você, qual é a doação que você pode fazer hoje? Uma das doações que você pode fazer é dar um like aí e se inscrever aqui no canal. Eu sei que de alguma maneira você vai se conectar. Beijo! Tchau, tchau!